Estamos de volta com a nossa discussão com os professores da área de Ciências da Natureza. Professor Otto, e na física? Conta para nós, como essas propostas podem se concretizar na prática pedagógica? Essa questão do como realmente assim é uma questão que não só traz alguma angústia ao professor, preocupação, como fazer isso na sala de aula de forma que essa humanidade, né, que essas dimensões, como falou o Tiago, da ciência, da tecnologia, da cultura, sejam elementos integradores, né, dessa formação, e não só isso, mas também a interdisciplinaridade, a contextualização, seja nas DCNEMs, como nas diretrizes curriculares orientadoras, em que esses elementos são princípios norteadores, né? Traduzir isso numa prática, e não só a questão da tradução, mas ter uma perspectiva de como desenvolver essa prática pedagógica, é uma questão que nos persegue, né? Não só a nós da secretaria, mas também ao professor, porque não é uma coisa que está posta, não é uma coisa que está posta nos livros didáticos. Essa questão não é tão bem explorada na própria formação do professor, porque fazer essa relação do dia a dia, né, a partir de uma realidade com o dia a dia do aluno, são coisas que não estão presentes nos currículos de licenciaturas, no sentido de preparar o professor para isso. Infelizmente, é uma realidade que também nós percebemos. Então, essa questão sua é bastante pertinente, né? Nas propostas aqui discutidas, colocadas aqui pelo Tiago, no pacto e nas diretrizes, né? No caso do Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio, ela se traduz por um encaminhamento que está lá no caderno 3, né, Tiago? Caderno 3, em que o encaminhamento tem como fundamento, né, essa perspectiva CTS, né, que é Ciência, Tecnologia e Sociedade, e ela se traduz na proposta que diz exatamente a problematização da realidade por meio de momentos pedagógicos. Então, lá nesse caderno está descrito passo a passo como o professor desenvolve essa sequência, né? Mas também nos nossos materiais da Secretaria nós também articulamos e sugerimos uma proposta em que temos a leitura e a problematização como eixos epistemológicos dessa possibilidade, e ainda indicamos encaminhamentos que podem ser realizados por meio da pesquisa, né, a iniciação à pesquisa, e das mídias, tecnologias, né, que também possibilita esse encaminhamento. Então, essas duas possibilidades, na verdade, é que vem possibilitar o professor a concretizar essa ação, né? Isso deve ser feito considerando as disciplinas da área do conhecimento, a física, a química e a biologia, né? E as possibilidades de se fazer essa interdisciplinaridade e essa contextualização. Eu acho que vale lembrar que essas três disciplinas que formam as ciências da natureza, a contextualização não deve se restringir, né, não necessariamente essas três áreas, porque o conhecimento em si, ele perpassa todas as áreas do conhecimento. Quando a gente traz uma abordagem em que busca uma contextualização, ela extrapola as ciências, né? Ela vai para humanidades, ela vai para a língua, ela vai para a matemática, né? Ela vai para a cultura, ela vai para a tecnologia, ela vai para o trabalho. Então, é importante que o professor perceba que, embora essas três disciplinas estejam juntas para organizar o processo de ensino-aprendizagem, né, a questão das relações extrapolam não só essas três disciplinas, ou seja, a área das ciências da natureza. No nosso caso de ciências da natureza, né, há uma sugestão no caderno que trata do celular. É bem interessante o professor observar, né, o celular, um dispositivo tecnológico que nós temos hoje
e todos os alunos têm, né? Importantíssimo. O professor, por exemplo, pode desenvolver uma prática pedagógica considerando essas 3 disciplinas a partir de situações que problematizam, né, uma determinada situação, utilizando esse equipamento. Então, no nosso caso, por exemplo, nos cadernos, eles sugerem uma prática em que questionam, problematizam, né, situações do dia a dia. Por exemplo, as questões do uso do celular. Será se ele traz algum malefício ao uso tão intenso e tão extenso no tempo, né? Por conta das radiações, né? Que aspectos físicos, que aspectos biológicos, né? E que questões relacionadas à química ele pode apresentar. Eu até fiz algumas indicações, né? Por exemplo, a gente pode estar desenvolvendo uma prática pedagógica usando o celular com uma outra perspectiva. Por exemplo, você tem aqui um celular em que ele tem uma câmera, né, que tem, via de regra, os celulares hoje trazem essa câmera com uma boa definição, né? Então, por exemplo, o professor pode estar fazendo uma prática articulando o uso do celular com biologia, por exemplo, né? Em que simplesmente com esse instrumento eu posso criar situações bastante interessantes, motivadoras ao aluno, no sentido de trazer uma problematização, trazer uma possibilidade de uma investigação, né, ali na sua perspectiva de iniciação à pesquisa, né, com esse instrumento. O que eu apenas agreguei aqui, e espero que a câmera possa dar um zoom aqui nessa situação, foi uma lente de uma ponteira de laser. Então, veja bem, com o celular e essa lente que está presa aqui por um clipe, esse de cabelo, né? E uma fita crepe, eu posso obter imagens com aumento de tamanho de várias vezes. Inclusive, nas imagens que vão estar sendo mostradas nessa minha fala, né? Temos uma imagem de uma folha, né, em que essa imagem ela amplia bastante essa folha e dá para se perceber aquela textura, né, da célula vegetal, né? E nisso o professor pode estar juntamente com biologia discutindo que conteúdos nós poderemos trabalhar quando nós ampliamos, né, essa imagem dessa célula vegetal. E no caso da física, nós temos elementos aqui que estão sendo articulados, né? No caso da ótica, né? Formação de imagens por meio de lentes, né? Todas essas questões que podem ser aprofundadas. No caso da biologia, a imagem vai estar mostrando que elementos, que conteúdos da célula vegetal podem estar ali sendo trabalhados. Isso de uma forma articulada, né? E aí a possibilidade de se buscar uma interdisciplinarização, uma contextualização, né? Há também Mauri, uma imagem com fio de cabelo. A gente colocou um fio de cabelo várias vezes ampliado. Vocês irão ver na imagem esse fio de cabelo que parece uma corda, mas na verdade ele foi várias vezes ampliado. Então essas são possibilidades que esse ensino pode estar sendo articulado, mas veja, de uma forma planejada. É preciso que nós da biologia, você da biologia e eu da física, sentemos e vemos quais são os conteúdos que podem ser trabalhados, né? Então, e outra questão interessante que aí nós podemos estar não só trabalhando física, mas a biologia e a química, Lilian, é através de um experimento de uma gota de água de torneira, ou pode ser até uma água mais sujas, até para envolver, né, as questões ali da comunidade, uma água de repente de um rio que passa próximo, né, em que nele estão os dejetos, não só domésticos, mas também industriais, como você comentou, né? Então, simplesmente nós pegamos uma seringa, né, e colocamos essa água da qual queremos investigar, e aí em conjunto com as 3 disciplinas, né, elaboramos ali uma certa possibilidade em que nessa gota é incidida uma luz monocromática,
né? Uma luz dessas ponteiras de laser, por exemplo, pode ser verde, vermelho, azul, qualquer uma delas. E ao fazer isso de uma forma essa imagem é várias vezes ampliada no anteparo. E dá para se observar, Mauro e Lília, nessa gotinha, as partículas se movimentando. E às vezes, dependendo da água, se for de uma água de esgoto, alguns micro-organismos se movendo. Então, essa visão, e ela vai ser mostrada na imagem, é bastante interessante, porque você vê, né, essa questão, a água ali, aquela água cristalina, mas quando você projeta essa imagem por meio desse experimentozinho, você percebe que ela não só tem água ali, tem sujeira, tem partículas e dependendo até desta água, tem micro-organismos vivos ali e até coliformes fecais se for água de rio, não é verdade? Então veja, são situações que o professor pode estar levando na sala de aula, no entanto ele precisa buscar nesses elementos, não só dos materiais do pacto, quanto da secretaria, a possibilidade dessa problematização, dessa leitura, né, dessa iniciação à pesquisa, tomando ali as dimensões do conhecimento, né, da ciência, da tecnologia, da cultura, no caso do pacto. E isso, com certeza, vai tornar o ensino mais integrado, mais articulado, né? E possibilidades tamanhas que a gente rapidamente colocou aqui. Por exemplo, ainda só finalizando, esse celular tem outros aspectos que podem ser explorados. As questões das ondas eletromagnéticas, né? Como é que um sinal sai daqui e chega ao outro receptor, né? Ou como esse sinal que está sendo aqui captado da nossa imagem e do nosso áudio vai chegar, né, nos colegas através da internet ou através da TV, né? Como é que isso se produz, né? Então, nisso tudo tem ciência, tecnologia e tem principalmente humanidade, né? Então, é uma das possibilidades e várias outras, evidentemente, existem, né? São coisas que parecem simples, mas na verdade tornam o ensino bem mais interessante e trabalha com o cotidiano do aluno. Exatamente. Agora, professora Mauri, o professor já falou sobre física, a Lilian sobre química e na biologia. Como é possível inserir essas propostas nas aulas de biologia? Bom, primeiramente é importante destacar a relevância da disciplina de biologia na área das ciências da natureza, né? A disciplina de biologia, ela tem como objeto de estudo a vida e todas as suas manifestações, né? Tradicionalmente, nas aulas de biologia, o professor trabalha alguns conteúdos, como, por exemplo, a citologia, a genética, a embriologia, reprodução, a fisiologia, os seres vivos, né? Entre outros, como evolução, origem da vida. Então, esses são conteúdos tradicionais na disciplina de biologia. Sugere-se, então, que o professor de biologia, ele, através da leitura e problematização, ele consiga resgatar conteúdos do cotidiano e trazer para a sala de aula, para que torne o ensino, a aprendizagem na disciplina de biologia mais interessante, né? E dentro da disciplina, a gente tem algumas abordagens metodológicas que podem ser trabalhadas nessa concepção de ensino. Como, por exemplo, dentro da manipulação genética, onde nós temos, como o Tiago já falou, a transgenia, a clonagem, que são conteúdos que fazem parte do cotidiano dos estudantes, né? E isso pode ser trazido para a sala de aula para ser feita uma abordagem diferente, com a leitura e a problematização. Temos também algumas doenças que podem ser relevantes para esse trabalho em sala de aula, como a dengue, o ebola, a febre chikungunya, né? Também algumas questões ambientais, como a poluição, o aquecimento global, a questão da água, né, que tem sido muito discutida também nos dias de hoje. Então, todo esse trabalho pode ser feito de uma forma diferenciada, para que desperte nos jovens estudantes a curiosidade e também que ele possa tomar decisões à frente dos desafios contemporâneos. Entende-se, então, que a disciplina de biologia contribui para formar cidadãos críticos e atuantes, através dos conteúdos que, acerca deles, podemos compreender melhor o fenômeno vida e toda a sua complexidade. Ok, professora Mauri. O nosso programa termina aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer tê-los conosco. Prazer é nosso. Obrigado, nós agradecemos.
E esperamos que essa discussão tenha contribuído para aprofundar as questões sobre as disciplinas escolares do currículo da área de Ciências da Natureza. Tchau e até a próxima!